Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E hoje nós vamos falar sobre Maquiavel, entre a virtude e a missão. Quero fazer uma breve análise crítica, teológica e organizacional da tentação do poder na liderança adventista. E gostaria de fazer uma introdução trabalhando com vocês aqui quando a política ela invade o sagrado, E falar de Maquiavel, em um contexto eclesiástico pode até parecer, à primeira vista, quase que um sacrilégio, É desconfortável, é desconcertante, mas eu quero dizer para você que é muito necessário. Afinal, poucos nomes carregam tamanha carga negativa no imaginário político e religioso. Para muitos, Maquiavel ele é um pensador do engano, da manipulação, da frieza estratégica, e Maquiavel é muitas vezes associado à frieza calculista, à manipulação, separação radical entre ética e política, e a sua fama de conselheiro de tiranos atravessou os séculos, tornando-o sinônimo de astúcia e moral. Mas essa caricatura superficial ela nos impede de ver algo essencial, Maquiavel ele não defende o mal, ele revela sim como o poder se move nas sombras, especialmente quando disfarçado de virtude. E é por isso que ele nos interessa muito aqui. Está aqui o livro O Príncipe. Eu li esse livro não uma vez, li mais de uma, duas vezes. Se você ver esse livro, está todo rabiscado, tá? Tá todo rabiscado, tem muita coisa aqui. É um livro muito interessante, não é um livro grosso, por isso que eu li mais de uma vez. É um livro interessante, por quê? Porque quando você olha dentro do contexto da igreja adventista, que é uma igreja profética, escatológica, movida pela missão, falar de Maquiavel é mais do que uma provocação, é uma autocrítica urgente, pessoal. Porque o poder também vive entre nós, tá? O poder também vive entre nós. E o espírito maquiavélico, quando ele não é identificado e confrontado, ele pode se esconder por trás da linguagem missionária, da retórica da unidade, do zelo pela ordem e até da piedade institucional. Falsa piedade institucional, Mas o que tem a nos dizer esse florentino aí, do século XVI, cético quanto à moralidade institucional, sobre a questão da governança de uma igreja profética, escatológica e orientada pela missão. O que pode um autor como Maquiavel ensinar para nós, membros, líderes da Igreja Adventista Sétimo Dia, uma denominação que se afirma guiada pela verdade, e assim o fazemos, assim o cremos, guiada pela ética do serviço, pela liderança espiritual. Será que ele tem algo a nos dizer? É justamente pelo seu desconforto que, para mim, Maquiavel ele é necessário, Ele é um espelho que nos força a reconhecer quando o zelo pela missão se converte em apego ao poder, quando o discurso profético ele é instrumentalizado para manter posições de prestígio e quando estruturas que nasceram para servir se tornaram fortalezas de proteção institucional. Aí a tensão entre a virtude política de Maquiavel e a fidelidade espiritual precisa ser enfrentada com honestidade. Afinal, até a igreja corre o risco sim de operar segundo lógicas maquiavélicas, tá? Ainda que sob a linguagem do evangelho, ou pretensa linguagem do evangelho. Um dos elementos que Maquiavel vai trabalhar é a questão da virtude e da fortuna, Ele vai trabalhar esse conceito de liderança estratégica, poder disfarçado. Maquiavel escreveu em tempos muito difíceis, para tempos muito dificultosos. Florença estava sob instabilidade constante. Os principados e a República Italiana, as repúblicas italianas, viviam ali em muita guerra. E a Igreja Católica era uma potência política, muitas vezes corrupta e manipuladora. E diante disso, o príncipe surge como um manual para manter o poder, garantir a ordem e preservar o Estado, mesmo que fosse preciso agir contra os princípios tradicionais da moralidade. E dois conceitos centrais sustentam a sua teoria. Uma delas é o conceito da virtude, que é a habilidade de agir com inteligência, com ousadia, com estratégia e a capacidade de adaptação. Já a fortuna é a imprevisibilidade da sorte, do acaso, dos fatores externos que estão fora do seu controle. E para Maquiavel, o líder ideal é aquele que conjuga virtude e fortuna, ou seja, que sabe dominar o momento, ele sabe operar no momento. Ele é camaleão, ele sabe trabalhar esse momento com coragem, com flexibilidade e ao mesmo tempo com muita frieza.
Então, para Maquiavel, um líder eficaz é aquele que faz o que for necessário para manter o governo, mesmo que isso implique enganar, dissimular ou eliminar opositores. Se isso parece alheio à lógica espiritual, é bom lembrar que a Igreja Adventista, enquanto organização global, opera em ambientes sociopolíticos extremamente diversos, tá, pessoal? E muitas vezes hostis. Desde a sua origem, a Igreja aprendeu a equilibrar essa questão da fidelidade teológica com estratégia administrativa. Seja na organização de 1901, né, nas tensões com governos autoritários, ou mesmo na inserção em culturas pluralistas e seculares, a liderança adventista ela precisou exercer uma forma de virtude institucional, agir com discernimento, proteger a missão e navegar com inteligência na tempestade da história. O problema surge quando essa virtude institucional, necessária para a sobrevivência e o avanço da missão, se transforma em blindagem política, em gestão de imagem, em uso estratégico da espiritualidade para fins de manutenção de poder. É quando a estrutura, em vez de ser instrumento do reino, torna-se um fim em si mesmo. E a pergunta que a gente tem que fazer é: quantos líderes eclesiásticos não são tomados justamente sobre a lógica da virtude maquiavélica? Quantas vezes nós celebramos a habilidade política de alguém que soube neutralizar tensões, manipular reuniões, construir maioria, evitar crises políticas, mas sem transformar isso de fato na realidade pastoral e espiritual? E na Igreja Adventista, gente, a liderança é muitas vezes avaliada pela capacidade de manter a ordem, de gerenciar o campo, mas ordem sem transformação não é evangelho, pessoal. É apenas sobrevivência. Missão sem verdade é fachada. E toda habilidade política usada para preservar estruturas caducas é, na prática, uma virtude perversa. Faz sentido? É dentro desse contexto, quando você lê Maquiavel, né, você vai entender a questão dos remédios dos disfarces. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um modelo organizacional federativo, representativo e multinível, composto por igrejas locais, associações, uniões, divisões e associação geral. Decisões elas são tomadas por comissões e assembleias e há alternância formal de cargos e processos deliberativos. Esse sistema, em teoria, é um antídoto contra a centralização autoritária. Mas, como alertaria Maquiavel, as estruturas importam menos do que quem as controla. E é exatamente aqui que reside o risco. Se os delegados são escolhidos por conveniência política, se as comissões de nomeações operam com listas previamente acordadas, se as assembleias apenas ratificam decisões previamente decididas, se os cargos se tornam trampolins de carreira ou garantias de prestígio, e se o diálogo profético é substituído pela cultura do silêncio, aí, pessoal, o sistema, por mais representativo que pareça, se transforma em uma máquina a serviço da estabilidade institucional e não do reino de Deus, tá? É preciso coragem para dizer isso. O maquiavelismo, ele pode estar plenamente instalado em ambientes que se dizem guiados pela oração e pela profecia. E a pergunta teológica e organizacional é: qual é o espírito que habita o nosso sistema? Se ele é guiado por humildade, serviço e missão profética, então ele é instrumento de bênção e de graça. Mas se ele é movido por medo, controle e conivência política, ele se torna um leviatã eclesiástico. E Maquiavel diria que o poder sempre busca a autopreservação, e é aqui que a crítica precisa ser feita. Comissões dominadas por administradores manipuladores, ou mesmo igreja local, por pastores manipuladores, ou líderes, sabe aquelas comissões que todo mundo olha para aquela pessoa? Todo mundo olha para aquela pessoa porque é aquela pessoa que controla, tá? Você vê isso desde o nível local quanto à associação, qualquer lugar ninguém está imune. Comissões dominadas por administradores manipuladores, delegados escolhidos sem consulta, né? Sem consulta real da base, processos decididos antes das assembleias, antes das comissões, tudo isso são sintomas de um sistema que serve a si mesmo. E aí, gente, a missão precisa ser escudo diante desse poder. Um dos traços mais perigosos do pensamento maquiavélico é a sua dissociação entre moral e eficácia. O que importa é o resultado, muitos dizem, né? E em nome da missão, muitos líderes acabam perpetuando práticas de silenciamento, de opacidade e dominação administrativa. É muito comum muitas vezes. Para ele, né, Maquiavel, não importa se o governo é moral, mas se ele é capaz
Tá? A virtude política se mede pelo resultado, manter o Estado em pé. É o caso de Maquiavel. E na igreja esse raciocínio ele é reproduzido toda vez que se diz: é melhor não mexer nisso agora, que isso pode dividir. Ou não podemos tratar desse tema porque vai prejudicar a imagem. Ou ainda, a unidade é mais importante do que o diálogo. E isso não é prudência, pessoal. É maquiavelismo litúrgico, tá bom? A missão é usada como escudo para evitar reformas. A unidade se torna justificativa para sufocar críticas. E aí a sabedoria pastoral se converte em gerenciamento de tensões, sem arrependimento, sem reforma, sem escuta. E quando isso acontece, a missão deixa de ser profética e se torna instrumento de poder. E o discurso missionário, nesse caso, se torna escudo, não bússola. Ellen White várias vezes declarou com força sobre isso, gente. Não é plano de Deus que um homem ou um pequeno grupo de homens exerça domínio sobre os campos em qualquer parte da terra. Você lê no Obreiros Evangélicos, ela vai falar isso várias vezes. A questão é clara, pessoal. E o perigo está posto, bem evidente para cada um de nós. Quando a liderança se torna blindada do clamor do povo, quando os processos se tornam previsíveis e quando a crítica é vista como ameaça, então a igreja já foi capturada pelo instinto de Maquiavel. Tá certo? A missão precisa ser restaurada como fundamento profético, não como justificativa para a concentração de poder. Se você olhar dentro da igreja adventista, principalmente em 1901, a reestruturação da igreja foi resultado de profunda autocrítica, gente. A concentração de poder na sede da Associação Geral gerava ineficiência, desconfiança e imobilismo. Os líderes da época, liderados por Agedênios, por exemplo, entenderam que era preciso descentralizar. Eles propuseram descentralização, criaram-se as uniões como forma de autonomia regional. E o Espírito soprou reforma. E esse episódio mostra que o sistema ele pode ser usado como instrumento de reforma. Essa reforma não foi uma vitória da estratégia, foi um ato de humildade institucional, pessoal. Uma virtude bíblica e não maquiavélica. Hoje, em diversos campos locais, igrejas, uniões, etc., nós podemos correr o risco de ver comissões sendo montadas com cuidado político, lideranças perpetuando-se em círculos fechados e decisões sendo encaminhadas por interesses administrativos, mas não por oração, não por jejum. E a pergunta que precisa ser feita é: quantas dessas ações são impulsionadas pelo Espírito Santo? E quantas, por uma virtude que é disfarçada de sabedoria? Então, Maquiavel, gente, quando a gente olha ele, a gente vai ver que a ordem vai se tornar uma idolatria, certo? Maquiavel via a ordem como um valor supremo. E ele tem aversão ao caos. E por isso, tudo, absolutamente tudo, justifica a manutenção da ordem. A ordem, para ele, é o bem supremo do Estado. E esse pensamento entra sorrateiramente na cultura adventista sempre que se valoriza mais a imagem da instituição do que a sua santidade. Quando proteger a reputação denominacional vale mais do que buscar arrependimento público, quando a correção ética é vista como exposição desnecessária, a ordem nesse contexto se transforma em idolatria. Não mais instrumento da missão, mas finalidade última. E tudo é feito para evitar escândalo, mesmo que se silencie os abusos, corrupção ou incoerência espiritual. E esse é o espírito de Maquiavel, Sacrificar a verdade em nome da estabilidade. Mas o Evangelho nunca fez isso, tá, pessoal? Nunca fez isso. Jesus enfrentou sérios problemas por causa disso. Os profetas confrontaram muitas vezes. A reforma nasceu de rupturas. E mesmo Ellen White enviava cartas que não eram cartas tão amigáveis para os líderes ou mesmo assembleias. E a igreja que deseja viver sobre a luz não pode ser regida pela lógica do medo institucional. Infelizmente, esse pensamento pode se filtrar na igreja toda vez que a gente diz é melhor preservar a imagem, do que lidar com a verdade. A verdade exige exposição, pessoal. Exige arrependimento. E exige, por outro lado, também risco. Casos que envolvem questões financeiras, morais e éticas exigem que sejam abordados com verdade. E sim, com muito cuidado com a reputação da igreja. Não estou falando que não, pois a igreja é maior do que a falta de alguns indivíduos. Nós não queremos jamais expor a igreja, escancarar suas imperfeições. Não, isso jamais. O que nós não podemos é institucionalizar a falcatrua, a mentira, o cinismo, a manipulação, o lobby, a bajulação, a falsidade, o interesse próprio, a barganha, a autopreservação. É isso que não pode acontecer. Infelizmente, uma igreja dominada pelo medo da crise
transforma a ordem em ídolo. E a estabilidade se torna o Deus oculto. A imagem, o altar e a missão profética um arquivo morto. Infelizmente isso pode acontecer. Mas não é isso que está na história da igreja. Porque esse movimento caminha em outra direção. Né? E quando a gente estuda Maquiavel, a gente pode ver algumas propostas que são interessantes contra essa ordem, essa liderança maquiavélica. Eu diria que a primeira coisa é redefinir critérios de liderança. Priorizar vocação, humildade, escuta, espiritualidade. Não perfil gerencial somente. Né? Não habilidade política, cara populista, carismático que fala bem. Muitas vezes as habilidades políticas necessárias nos bons líderes é o que nós chamamos de diplomacia, né? Mas não nos piores casos, em exemplos de líderes ruins, é como já disse, é o cinismo, é a manipulação, é o lobby, é a bajulação, é a falsidade, é o interesse próprio, é a barganha, né? É a autopreservação e em muitos casos até a traição, tá? Outro elemento, a gente precisa diversificar as comissões, né? Mais homens, mulheres, jovens, idosos, né? Grupos étnicos, culturas distintas, leigos, mais representação e menos uma elite que está em todas as reuniões administrativas da igreja. É interessante como eu via sempre algumas figuras carimbadas, marcadas em todas as reuniões. Não pode acontecer. Tá? A gente precisa limitar mandatos e garantir a alternância, desde comissões de igreja até nas assembleias e reuniões em níveis superiores. Tá? Quando a gente fala de limitar mandatos e garantir a alternância, é porque reeleição não pode ser regra, tá, pessoal? Cargos são serviço, não patrimônio. Há pessoas que orbitam nas mesmas posições há décadas. Há décadas. Só muda de CEP. Cargos administrativos devem ter prazos definidos e tornar a questão da reeleição algo difícil. Processo de reeleição constante. Não estou falando que você não pode ser eleito uma vez ou outra vez. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que ficam alternando de CEP, mas na mesma função forever. A liderança é serviço, não é carreira, pessoal. Reforçar a igreja local como núcleo decisório é muito importante. Mais consulta, mais escuta, mais liberdade contextualizada. É muito importante a gente formar líderes com teologia, não apenas com gestão. Seminários devem formar pastores que entendem o que significa ser um movimento profético. Não gerentes eficientes apenas. Eu estou falando de formar líderes espirituais, não apenas gestores. Falando de discipulado profundo, leitura da Bíblia, reflexão teológica, oração, confronto ético. Estou falando, gente, de proteger a liberdade para que o ímpeto da profecia seja protagonista. É necessário estabelecer canais de diálogos abertos, espaços de escuta, fóruns seguros para a gente obter aquilo que é o que a gente chama popularmente de crítica construtiva, né? De mecanismo para proteger a integridade da missão. É preciso rever a lógica da autoridade. Tá? Autoridade não é controle pessoal, é responsabilidade diante de Deus e diante do povo. E a conclusão que a gente chega diante de Maquiavel é que a cruz é o antídoto para tudo isso. Mas, Alex, o que a gente faz? O ser humano é corrupto, de natureza. O que a gente faz? Maquiavel escreveu O Príncipe, né? Para que o poder sobrevivesse. Mas Jesus viveu para que o poder morresse na cruz. Que interessante isso, não? Maquiavel, ele ensina a manter o trono, a cadeira. E Cristo nos chama a carregar a cruz. Maquiavel ensina a ocultar as fraquezas. Já Cristo nos convida a confessá-las. Maquiavel, ele prega a eficiência e Cristo, ele vive a fidelidade. O líder que se inspira em Cristo não manipula a pessoa, ele intercede, ele não silencia, ele escuta, ele não se blinda e se expõe sim. Ele não busca o cargo, ele carrega a cruz. O maior entre vocês, disse Jesus, é aquele que serve. Essa é a virtude do Evangelho. E Ellen White declara isso muitas vezes, que a mente de um homem não deve ser a mente de outro. Ninguém deve ser consciência do seu irmão. Portanto, que tipo de liderança a igreja vai escolher cultivar? O caminho é claro, pessoal. É mais cruz e menos trono. É mais transparência e menos estratégia. É mais Espírito Santo e menos controle. E o meu apelo final é um chamado, uma reforma corajosa. Não uma ameaça. A igreja adventista, ela não precisa temer a reforma, pessoal. Não precisa. Ela precisa temer a estagnação. O maior risco para a nossa missão não é o inimigo externo, é a falta de arrependimento interno. O maquiavelismo eclesiástico precisa ser confrontado, nomeado, desmascarado, não por rancor, mas por zelo.
E Deus está chamando uma geração de líderes que tenham coragem de perder o cargo para manter a consciência, que aceitem a vergonha pública se for para proteger a verdade, que rejeitem o jogo do poder e escolham o caminho do discipulado. Porque, no fim, o reino de Deus, gente, não se sustenta por estratégias humanas, mas pela fidelidade dos que servem até a morte. Então, meu amigo, líder adventista, pastor, servidor, membro, administrador dessa igreja, você age com estratégia ou com verdade? Você representa o reino ou uma estrutura estéril que não vive à altura do chamado da igreja adventista? Você teme a exposição ou a ausência do Espírito Santo? O evangelho não é uma técnica de gestão. É um chamado, um movimento revolucionário da graça. Tá? É isso, gente. A liderança cristã não é sobre eficiência, é sobre santidade. Nós possamos, pessoal, rejeitar o espírito de Maquiavel, não apenas nos discursos, mas também na prática. Que nós tenhamos a coragem de se arrepender das vezes em que usamos a missão para manter o controle. E voltemos à cruz, pessoal, à escuta, à justiça, à humildade, ao testemunho e à pregação. Porque no reino de Deus, o único príncipe é o Cordeiro. E ele não governa por manipulação, mas por amor que se entrega. Bem, esse foi o nosso episódio sobre Maquiavel. Eu espero encontrá-lo no próximo episódio, onde a gente vai continuar esse rastreamento histórico através dos grandes filósofos e teólogos, principalmente agora da Idade Média, da Escolástica, para então chegarmos na Idade Moderna. Um grande abraço para você, nos vemos no próximo episódio e até lá.